Ideologia de gênero de um lado, teorias de gênero do outro. Com certeza esses termos já apareceram por aí, né? Muitas vezes eles são usados como se fossem a mesma coisa. Mas será que são? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para tentar entender a controvérsia por trás de um dos debates mais quentes da atualidade. A pergunta que está no centro de tudo é essa aqui. Afinal, quando alguém fala ideologia de gênero e outra pessoa fala teorias de gênero, elas estão falando da mesma coisa? A resposta curta? Não. E entender o porquê disso é a chave para conseguir navegar por essa discussão. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai diferenciar a ideologia de teoria. Depois, vamos definir o que exatamente é ideologia. Aí, vamos comparar as duas perspectivas sobre gênero, entender de onde saiu essa briga toda, analisar as acusações mais pesadas e, por fim, fechar com uma conclusão. Vamos lá? Parte 1. Ideologia versus teoria. Bora começar pelo básico, porque sem entender bem essa diferença, todo o resto do debate vira um nó na cabeça. E antes de mais nada, a gente precisa parar e olhar para essa palavra. Ideologia não é um termo simples, não. Ela tem vários significados, e dependendo de qual sentido a gente usa, a discussão sobre gênero muda completamente de figura. E aqui está o ponto principal. A palavra ideologia tem pelo menos 4 caras diferentes. Lá na origem, era só o estudo das ideias, algo científico. Aí, para Marx, virou uma ferramenta de crítica, as ideias que a classe dominante usa para se manter no poder. Já na sociologia, o sentido é mais neutro, é o conjunto de crenças de um grupo. E no dia a dia, muitas vezes a gente usa de um jeito negativo, pejorativo, quase como um xingamento, sabe? Como se fossem ideias que distorcem a realidade. Percebe como, dependendo da definição que se escolhe, a expressão ideologia de gênero pode significar coisas totalmente diferentes? Ok. Com essas definições em mente, chegou a hora do vamos ver. Vamos colocar lado a lado o que os críticos chamam de ideologia de gênero e o que as fontes acadêmicas definem como teorias de gênero. Este quadro aqui é o coração da nossa análise. Vamos ponto por ponto com calma. Primeiro, a origem do sexo. A ideologia de gênero, de acordo com a crítica, diria que a criança nasce sem sexo. Já as teorias de gênero dizem que a criança nasce com um sexo biológico, masculino ou feminino. Segundo ponto, a identidade. Na primeira visão, a criança simplesmente escolhe o que ela quer ser. Na segunda, a identidade não é uma escolha simples, mas uma construção complexa, social e psíquica. Terceiro, gêneros. Aqui, olha que interessante, tem um ponto em comum. Ambas as perspectivas apresentadas concordam que os gêneros podem ser múltiplos e fluidos, não se limitando a apenas 2. Agora, um ponto gravíssimo, as práticas sexuais. A ideologia de gênero é acusada de aceitar práticas como incesto e pedofilia. Do outro lado, as teorias de gênero afirmam que o foco delas é a relação entre sexo e identidade e que não tem absolutamente nada a ver com essas práticas. E por fim, o conceito de família. A acusação é de que o objetivo é destruir a família tradicional. A proposta contrária, no entanto, seria ampliar o conceito de família para incluir novos arranjos. As diferenças são gigantescas, né? Bom, mas se esses conceitos são tão diferentes assim, de onde é que saiu esse termo ideologia de gênero? A resposta, curiosamente, não está na ciência nem na academia. Essa linha do tempo aqui mostra uma origem bem específica. Tudo começou como uma reação da Igreja Católica a uma conferência da ONU lá em 1995. O termo foi criado, de fato, por Joseph Ratzinger, que depois se tornaria o Papa Bento XVI, como uma forma de criticar essa mudança. Anos depois, a expressão se espalhou pela América Latina e virou uma peça central no discurso conservador. Certo. Agora vamos encarar de frente as acusações mais pesadas e polêmicas que rodam por aí nesse debate e ver o que as fontes que analisamos dizem para esclarecer cada uma delas. Uma das acusações mais comuns que a gente ouve é essa, a de que a biologia é simplesmente jogada fora e que se defende que as crianças nascem como se fossem uma folha em branco em termos de sexo. A questão central aqui, segundo a fonte, é que os estudos de gênero não negam o sexo biológico, de jeito nenhum. A proposta é outra, é investigar como a nossa cultura e a nossa sociedade dão significados diferentes aos corpos, construindo as ideias do que é ser homem e mulher. E aqui a gente chega na acusação que é, sem dúvida nenhuma, a mais grave e alarmante de todas, que associa os estudos de gênero a práticas que são criminosas e, claro, moralmente repugnantes. A resposta a isso é categórica. As teorias de gênero não têm qualquer relação com essas práticas criminosas.
O foco, segundo os estudiosos da área, está na dignidade humana, na liberdade de expressão e em tentar entender a relação complexa entre o nosso corpo e quem a gente é. Outro ponto central de toda essa controvérsia é a ideia de que existe um plano para acabar com o modelo de família tradicional que a gente conhece. E esse ponto ilustra perfeitamente a diferença de perspectiva. A fonte esclarece que a proposta não é de destruição, e sim de ampliação. O objetivo seria reconhecer que o conceito de família pode, sim, incluir diferentes configurações, além daquele modelo tradicional. Ufa! Chegamos ao final da nossa análise. E aí, depois de tudo isso, o que a gente pode tirar de mais importante desse debate todo? A grande lição, eu acho, é essa distinção fundamental. De um lado, ideologia de gênero funciona como um termo criado por críticos para rotular e se opor a um conjunto de ideias. Do outro, teorias de gênero é o nome de um campo de estudo acadêmico que investiga as relações entre sexo, gênero e sociedade. E se alguém aí ficou com vontade de explorar mais o assunto e ler o material que a gente usou como base para essa análise, o link está na tela. É uma leitura que com certeza vale a pena. Para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Como é que a definição de uma única palavra, como ideologia, pode ser tão poderosa a ponto de moldar um debate público inteiro? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima!